Olá, nessa videoaula vamos ver o método da abscissão. Então, o método da abscissão é um método usado para se obter a solução numérica de uma equação na forma f de x igual a zero. Aí a gente vai usar quando a gente sabe que dentro de um dado intervalo AB, essa função é contínua e a equação possui uma raiz. Então, vamos iniciar aqui. Então, o nosso problema vai ser esse: determinar a raiz da equação f de x igual a zero no intervalo AB, e a gente vai considerar aqui uma tolerância epsilon, dado por esse segmento amarelo aqui que eu coloquei. Então, aqui eu tenho a minha função f de x. Então, vamos considerar o nosso intervalo AB e vamos considerar que nós temos uma raiz nesse intervalo AB. Então, embora esse procedimento funcione também quando há mais de uma raiz no intervalo AB, nós vamos assumir, para a simplificação, que a raiz nesse intervalo vai ser única. Então, por uma questão de melhor identificar as iterações, nós vamos chamar esse intervalo AB de A1, B1. Nós vamos calcular as imagens de A1 e B1, e aí no caso a gente verifica que f de A1 é positivo e f de B1 é negativo. Então, pelo teorema de Bolzano, existe uma raiz nesse intervalo, porque no caso houve mudança de sinal de positivo para negativo da função. Então, nós vamos atrás da nossa primeira aproximação, que é o x1, e o x1 ele vai ser o ponto médio, o ponto central desse intervalo A1, B1. E ele vai ser dado por essa fórmula, A1 mais B1 sobre 2. Daí, a gente verifica que esse intervalo A1, B1 ele é dividido em duas partes iguais, A1x1 e x1b1. Aí nós podemos continuar ou parar, vai depender do critério de parada. Para isso, a gente vai calcular o erro, e no caso o erro ele é dado por essa fórmula aqui, B1 menos A1 sobre 2, ou seja, ele é a metade dessa distância A1, B1. Daí a gente compara com a tolerância, que é o epsilon, que foi dado no início do problema, e a gente verifica que a gente tem que continuar, pois o erro aqui ele é maior que a tolerância. Então, eu continuo. Seguindo em frente, eu vou ter que verificar a imagem do x1 aqui, o f de x1. A gente verifica que é positivo. Daí eu vou ter que escolher entre um desses dois intervalos, A1x1 ou x1b1. No caso, nesse intervalo verde aqui, A1x1, não houve mudança de sinal da função, então não há raiz aqui nesse intervalo. Já no intervalo laranja, de x1 até b1, a gente observa que houve mudança aqui de sinal, então a gente vai descartar esse outro intervalo verde aí e vai ficar apenas com esse intervalo laranja. Aí a gente troca aqui novamente as variáveis, que é um artifício para tentar mostrar melhor as iterações. Então, no caso aqui fica A2B2, e daí a gente vai calcular a próxima aproximação, que vai ser o x2. Então, o x2 novamente é o ponto médio desse intervalo A2B2. Esse intervalo A2B2 ele é dividido em duas partes iguais, A2x2 e x2b2. Para saber se a gente deve continuar, a gente tem que calcular o erro aqui e a gente compara com a tolerância. A gente observa que o erro ele ainda é maior que a tolerância, então a gente vai continuar. Então agora a gente vai ter que decidir qual dos dois intervalos a gente vai descartar. Então, para isso eu vou calcular a imagem do x2. Então, a imagem do x2 aqui deu negativo. Então, o intervalo que eu tenho que descartar aqui no caso é o azul, pois a função aqui ela não mudou de sinal. Ela, de negativo no x2 ela passou também para negativo no B2.
Então a gente descarta esse intervalo. Então a gente descarta o intervalo azul e agora novamente a gente vai mudar aqui o nome desses extremos. A gente vai chamar de A3B3 e daí a gente vai atrás do x3. O x3 vai ser o ponto médio desse intervalo A3B3. Observa que esse intervalo aí A3B3 ele é dividido em duas partes iguais e para ver se a gente continua ou não, a gente vai atrás do erro. No caso, o erro aqui ele é B3 menos A3 sobre 2, que é equivalente ao tamanho de um desses subintervalos aqui. Compara com o epsilon e nesse caso aqui a gente observa que o erro ele é menor que a tolerância, que o epsilon. Então aí no caso eu vou parar. Então a minha solução numérica aqui vai ser o x3 e dessa forma, pelo método da abscissão, nós teríamos a solução numérica. Para finalizar, vamos observar que a cada iteração nós vamos fazer uso do teorema de Bolzano, que diz que se uma função f de x é contínua e muda de sinal em AB, então existe pelo menos uma raiz de f no intervalo AB. Vamos fazer uso também da aproximação na iteração n, que de forma geral ela é dada por essa fórmula, xn é igual a n mais bn sobre 2, e o critério de parada, que diz que o erro, que é dado por bn menos an sobre 2, é menor que a tolerância epsilon. Outra coisa é com relação à convergência. O método da abscissão ele sempre converge para uma solução numérica, desde que, é claro, uma raiz esteja contida no intervalo inicial AB. Agora, em geral, o método da abscissão ele é mais lento que outros métodos que nós veremos em seguida. Na próxima aula, nós veremos alguns exemplos numéricos para tratar do método da abscissão. Até a próxima e obrigado.